Alô, alô, muito boa tarde. Alô, alô, muito boa tarde. Estamos aqui em direto. Alô, boa tarde. Em direto para o Facebook e para o Insta. Hoje é a primeira terça-feira deste novo mês de março e é o dia de partilhar convosco a leitura que me cativou muito recentemente e vou-vos falar de um livro que adorei e recomendo, que é este livro, Pense e Fique Rico, de Napoleon Hill, com 13 passos em direção a uma vida milionária, como ele diz. Portanto, vou aqui partilhar convosco, vamos ver se chega aqui alguém. Alô, minha querida Beta, que saudades tuas! Alô, muito bem-vinda! Ora bem, então hoje vou aqui partilhar este livro que eu adorei, Pense e Fique Rico, de Napoleon Hill. Todas as pessoas que eu conheço que leram este livro adoraram, ficaram fascinadas e de facto é verdade, eu já o tinha lido, mas já não me lembrava. E agora de voltar outra vez a ouvir falar do livro, fui buscá-lo e voltei a ler e desta vez até com outra maturidade, li de forma diferente e apontei muita coisa e também me obriguei a fazer este resumo para vocês e espero sinceramente que gostem. Nós normalmente temos muitas pessoas a verem ao final do dia, depois da gravação, portanto sejam muito bem-vindos quem vai entrando e quem vai ver depois. Então eu vou aqui partilhar convosco este livro. Ele foi escrito por Napoleon Hill em 1937 e apesar de ser uma data já muito antiga, no entanto é muito atual. A única coisa, se calhar não havia era internet, mas falava-se muito em networking e mastermind, que é uma palavra que eu achava que era muito mais recente e veio desta altura. Portanto, é maravilhoso como já se falava de networking e mastermind para conseguirmos chegar a uma vida milionária. Eu vou acompanhar com o livro, como é óbvio, o livro não foi escrito por mim, não são palavras minhas, e portanto fiz aqui um resumo do livro. E aqui logo no verso da capa, o que diz é que é um livro de automotivação empresarial e é o livro mais influente da história e que nasceu de um encontro muito casual entre Napoleon Hill, que era um jovem jornalista, quando foi entrevistar o magnata do aço, que era o Andrew Carnegie. E provavelmente era o americano mais rico do início do século XX. E então o que é que aconteceu? Nessa conversa, o Carnegie desafiou o Napoleon Hill a estudar, a entrevistar 500 milionários para descobrir o que é que eles tinham em comum. E foi isso que ele fez durante 20 anos e ele traz aqui cerca de 40 histórias que ele foi compilando e que no fundo têm aspectos muito comuns. Infelizmente, eu acho que infelizmente como mulher e como empreendedora não vejo aqui nenhum nome feminino e acho que nós temos a obrigação de mudar isto. Portanto, por que não pegar nestes ensinamentos e nós mulheres aplicarmos para também nós um dia estarmos aqui nas páginas da atualização do livro de uma nova edição. Portanto, já sabem, acho que temos que contribuir. Também aqui na página 7, vou aqui só ler uma parte que diz: este livro, Pense e Fique Rico, contém o segredo de Carnegie, um segredo que foi testado na prática por milhares de pessoas em quase todas as áreas profissionais. A ideia de Carnegie era que a fórmula mágica que lhe tinha dado uma fortuna estupenda deveria ser colocada ao alcance das pessoas que não têm tempo para investigar como é que os homens fazem dinheiro. Portanto, este livro dá-nos o resumo de como é que se faz dinheiro. Não é como é que se ganha, é como é que se faz. E existe aqui duas palavras diferentes em inglês, que é o get e o earn, e de facto o earn é completamente diferente do get, e portanto nós queremos aprender a fazer dinheiro, portanto nada melhor do que lerem este livro. Até lerem este livro, vou aqui passar alguns dos pontos que eu consegui apanhar e resumir. O que ele diz neste livro, Pense e Fique Rico, para quem chegou agora, é que tudo começa por um desejo. Temos que ter o desejo.
e que cada um de nós é o dono do seu destino. É engraçado que nós estamos sempre a dizer isso, somos o piloto do nosso avião, nós temos a chave da porta, da nossa porta do sucesso, eu digo isto muita vez, e aqui no livro diz mesmo, tu és o dono do teu destino. E quando nós temos uma derrota, o que acontece é que muitas vezes grande parte das pessoas não aceita uma derrota. E uma derrota temporária faz parte do nosso sucesso. Eu só me lembrei, quando li esta parte do livro, lembrei-me daquela imagem do túnel em que estão duas pessoas, uma em cima e uma em baixo, em que a que está por baixo está quase a chegar ao fim do túnel, mas volta para trás, e a que está em cima chega ao final do túnel. E muitas vezes é isso, desde a derrota temporária até ao sucesso, é só um passinho mais e vamos lá chegar. Só que muitas pessoas, grande parte das pessoas, volta para trás e desiste nessa derrota. E quando tiveres uma derrota, aceita-a como um sinal de que os teus planos não são sólidos, portanto deves reconstruir esses planos e ires outra vez em direção ao teu objetivo. Ele também, isto já foi em 1937, imaginem, o que ele diz aqui, ele fala de objetivo SMART, define um objetivo SMART e observa a rapidez com que o mundo gira à volta do teu objetivo e te vai dar esse resultado. E então, este livro, Pense e Fique Rico, de Napoleon Hill, fala de 13 passos em direção a uma vida milionária. Querem saber quais é que são esses passos? Vou aqui partilhar para quem não leu o livro. E quem não leu, compre o livro, leia o livro, que é espetacular e é uma bíblia que nós devemos ler e devemos ir lendo. Então, o primeiro passo para a riqueza é o desejo. Tudo acontece com o desejo. Se tu não sentes desejo, nada vai acontecer. Esse desejo pode ser maior, pode ser menor e deve ser sentido dentro do nosso interior. E é isso que nos vai motivar em dias bons e em dias menos bons a continuar em direção ao nosso objetivo. Portanto, tem que haver o desejo ardente de ter aquela coisa na nossa vida, sem antes sequer termos aquela coisa. E aqui no livro, ele logo nesse primeiro capítulo do primeiro passo, ele conta uma história que se não fosse o desejo, nada teria acontecido. E, portanto, é maravilhoso essa parte do desejo, porque cria, de facto, a atração e traz para a tua vida tudo aquilo que tu desejas. O segundo passo é a fé. O que é a fé? Enquanto que o desejo vem do nosso interior, mas a fé é muito mais forte, porque é aquilo que te faz acreditar. E então, no fundo, é a visualização. É isso que ele fala aqui, que o segundo passo é a fé, é a visualização. O que acontece muitas vezes é que nós não conseguimos acreditar, não conseguimos ter essa fé devido a crenças limitadoras que nos foram impostas pela sociedade e até pela nossa educação, pela nossa família. Mas é importante manifestarmos essa visualização para conseguir concretizar fisicamente. O terceiro passo é a autossugestão, que é no fundo uma forma para influenciar o subconsciente. E há uma forte razão para nós acreditarmos muitas vezes que não merecemos determinada coisa. E tem a ver com as tais crenças limitadoras. E então é importante trabalhar o subconsciente com uma transmutação de crenças, porque tudo aquilo que nós plantamos e vamos regando é aquilo que de facto nós vamos colher. E muitas vezes estas crenças limitadoras têm a ver com a educação, com aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vimos em determinada altura da nossa vida, e nós acreditamos mesmo que é o nosso destino e que é aquilo que nós temos para nós. Portanto, temos que dar a volta e temos que dar a volta ao nosso subconsciente com transmutação de crenças limitantes. O quarto passo é conhecimento especializado. Nada acontece, o sucesso não vem se tu não estudares, se tu não aprofundares a conhecimentos. Ele dá muitos exemplos de muitos milionários ao longo deste livro que não tiveram estudos.
não tem a ver com estudos de escola, não tem a ver com o canudo da faculdade, tem a ver com a maneira como tu aprofundas um determinado tema e tu aplicas esse tema. Portanto, este livro é um destes casos. Não é importante apenas leres o livro, mas também aplicares o livro. E deves aplicar o conhecimento no caminho certo, que é aquilo que tu queres, não é para o caminho errado. O quinto passo é a imaginação. Ele diz que a imaginação é a oficina da nossa mente e pode ser útil se usada para um determinado propósito. Ele falou que há dois tipos de imaginação. Há a imaginação sintética, que não cria nada, apenas usamos a imaginação de acordo com aquilo que nós conhecemos do ambiente em que vivemos, daquilo que ouvimos, da nossa educação. E há a imaginação criativa, que é a causa do que acontece à nossa volta. E se nós queremos ter uma vida milionária, a causa tem que ser gerada pela nossa imaginação criativa. O sexto passo é um planeamento eficiente. E se vocês estiverem a ouvir isto, se não forem diretos, se ouvirem depois, eu falo muitas vezes disto, de objetivos SMART, do business plan, e nós no sábado passado tivemos o workshop de planeamento do mês, que foi extraordinário, que saímos com planos de ação praticamente fechados, foi maravilhoso. E ele fala disso, em 1937, planeamento eficiente. Tudo começa com o desejo, mas para termos sucesso precisamos de um plano concreto. Este plano é a forma de alcançar o que desejas. Tens que ter tempo para fazeres o plano e para escreveres. Ele diz que se não for escrito, o plano é uma mera ilusão. E eu bato muitas vezes com esta parte, com o business plan escrito, com o business plan fixado em local bem visível, e ele fala muito disso. O sétimo princípio é a decisão. E aqui o que ele fala é de uma decisão firme e absoluta. Quantas vezes é que nós, então as mulheres são peritas nisso, que é, tomo a decisão, segunda-feira é quê? Segunda-feira eu começo a minha dieta. Só que é uma decisão que é da boca para fora, não é firme. Porque quando é firme, há autodisciplina, porque há determinação, porque houve uma decisão. E esta decisão que eu falo aqui, que é o sétimo passo, é que tu tens mesmo que acreditar que vais conseguir, que vais implementar aquele plano, e depois ele dá aqui também uma estratégia para nós conseguirmos levar a cabo este plano. O oitavo passo é a persistência. Eu costumo dizer, insiste, persiste e não desiste. Portanto, é a persistência. Grande parte das pessoas desistem na primeira tentativa. Lembram-se há bocado que eu falei do túnel, que é uma imagem do túnel, a pessoa quase a chegar ao final do túnel e volta para trás, e temos no outro túnel de cima a pessoa que consegue esburacar o túnel e encontra a saída do túnel. O que acontece é que, à primeira tentativa, há uma derrota e as pessoas desistem automaticamente. Porquê? Porque o desejo não é assim tão grande, porque não houve um plano de ação, porque não trabalharam o subconsciente, portanto, tudo isso falhou. E não há nenhum motivo para ser persistente, por isso é que se desiste à primeira tentativa. Portanto, se tu acreditares e se tu desejares e se tiveres um bom plano de ação, venha lá o que vier e tu vais continuar o teu caminho. O nono passo é o poder do mastermind. E aqui ele fala muito das redes networking. Isto teve a ver muito numa altura que houve aqui uma negociação relativa ao aço, e é muito interessante a maneira como começou o contexto do mastermind, que nós hoje conhecemos como sendo muito seletivo, às vezes um bocadinho de lobbies, mas há muitos a nível de marketing digital. Temos muitos masterminds em que hoje em dia paga-se milhares mensalmente para estar num mastermind, e foi criado de uma forma muito natural, com um objetivo muito específico, era ajudar os vários negócios a crescer e de uma forma muito interessante. Portanto, leiam depois, digam-me o que é que acharam deste contexto do mastermind. Portanto, o que ele diz é que para tu
alcançares o que desejas, tu tens que te alinhar com pessoas que também tenham esse mesmo objetivo, de crescer, de se tornar milionários, de quererem mais na sua vida. O que acontece, e isto estamos sempre a dizer, é que somos a média das 5 pessoas que nos rodeiam. E ele fala disso. O mastermind é tu estás com pessoas que pensam e estão alinhadas como tu. E muitas vezes nós estamos em grupos de networking que nem sempre é assim. E por isso é que se calhar não temos grandes resultados. É uma questão de repensar em que grupos é que tu estás, em que redes é que tu atuas. O 10º princípio, o 10º passo é a transmutação. Este é um dos passos mais controversos deste livro, porque ele fala muito de sexualidade, de como é que a sensualidade e a sexualidade nos leva a obter qualquer coisa. Portanto, leiam e depois também deem a vossa opinião. O 11º passo é o subconsciente. Muitas vezes nós queremos muito uma coisa, mas somos limitados pelas nossas crenças, não somos capazes de alinhar as nossas vibrações de uma maneira em que o nosso desejo consiga se tornar uma realidade. Podemos então controlar o nosso subconsciente controlando a nossa mente. E ele aqui fala de uma coisa que eu sou muito apologística e ensino muito nas minhas formações e fico maravilhada quando me dão feedbacks a dizer que este foi um dos pontos que começaram a aplicar na sua vida, que é a meditação. E ele fala no 11º passo da meditação. 12º passo, o cérebro. De acordo com as nossas pesquisas, quando a nossa criatividade aumenta, a nossa mente subconsciente atinge um estado em que pode ser programada com relativa facilidade. Razão pela qual precisamos envolver-nos em tarefas criativas que nos ajudem a entrar no estado mental correto. Quando repetimos afirmações à nossa mente, tudo vai acontecer. E ele faz aqui um exercício no livro em que ele ensina a escrevermos as afirmações e todos os dias, de manhã e à noite, lemos e acreditamos naquela afirmação e tem tudo a ver com dinheiro. Tudo a ver com dinheiro. Portanto, quem não gosta de dinheiro, saia daqui desta live que não é para vocês. Mas quem gosta de dinheiro, fiquem na live, ouçam até ao fim e leiam o livro que ele é fantástico. 13º passo é o 6º sentido, que é a nossa intuição, que é o pressentir. E nós mulheres aqui acho que somos mais direcionadas para o 6º sentido porque admitimos que ele existe. Eu acho que é mais por aí, porque os homens também têm, e eu vejo, por exemplo, o meu marido que joga futsal, de certezinha absoluta que ele dentro de campo, ele tem essa intuição, tem esse pressentimento, ele sabe o que é que vai acontecer, consegue antecer uma jogada, mas nós mulheres conseguimos ter esta sensibilidade no nosso dia-a-dia, portanto é aproveitar aquilo que nós temos para aplicar nestes 13 passos em direção de facto a uma vida milionária. Ele aqui também tem uma coisa curiosa, ele partilha 31 causas para o fracasso, para as pessoas fracassarem. E destas 31 causas tem muito a ver com a falta de autodisciplina, a falta de um propósito de vida. E nós no sábado, no nosso workshop de sábado, trabalhámos a missão de vida e foi maravilhoso ver pessoas que não faziam ideia qual era o seu propósito de vida, a sua missão de vida, que saíram de lá com um quadro e com a sua frase de missão de vida escrita. Houve emoção, porque quando nós falamos de missão e de propósito, vem a parte emocional. Mas ele fala aqui de 31 causas para não se conseguir ter sucesso. E tem tudo a ver com procrastinação, com a falta de persistência, a falta de objetivo, a falta de plano, a falta de aplicar planos. Portanto, se tu estás metida neste rol de situações, é tempo de tu parares, de analisares e começares a ir em direção a uma mudança, que é para te começares a pensar e a ficar rico, rica. Depois, gostava também de partilhar uma coisa que me aconteceu em 2008. Já foi há mesmo muito tempo. E eu, quando estava a ler o livro, depois lembrei-me desta situação. Eu não sei se vocês se lembram, em 2008, se calhar antes disso, não me lembro, mas sei que foi em 2008 que ele veio cá. Houve o lançamento do livro O Segredo.
E quando houve o lançamento do livro O Segredo, também houve o filme, e nós tivemos uma pessoa que veio a Portugal em 2008 fazer a promoção do filme, do livro, que é o Bob Proctor. Não sei se vocês acompanham o Bob Proctor. O Bob Proctor é um orador motivacional que hoje tem as suas redes sociais, inclusivamente aqui no Facebook, no Insta também. Tem um site muito completo e dá uma série de palestras, e se vocês assinarem a newsletter dele, quase todos os dias recebem informação. O que aconteceu é que, quando ele veio a Portugal e foi no Pavilhão Atlântico, e foi um momento, foi uma conferência, uma palestra, um momento muito extenso, em que houve ali até alguns problemas a nível de tradução. Eu, como entendo o inglês, para mim foi relativamente fácil, mas eu lembro-me que ele falou deste livro. E ele falou deste livro e partilhou que qualquer coisa que lhe aconteça na vida dele, qualquer situação, ele basta abrir o livro que ele consegue garantidamente uma solução àquele problema que ele está a sentir naquele momento. Ele devora o livro e o que ele sugere é que o capítulo da persistência, que é um dos passos aqui do livro, o capítulo da persistência, ele recomenda que seja lido todos os dias, durante 30 dias, 2 vezes por ano, porque vai fazer a diferença na nossa vida. Isto foi a pessoa que está metida no livro O Segredo. E ele habitua-se a ler algumas linhas do livro todos os dias. E eu lembrei-me desta partilha que ele fez, que já foi há tantos anos, em 2008, o tempo voa, mas é de facto um livro que eu adorei, como veem, está aqui bastante apontado, com muitas frases poderosas, mas mais uma vez é um livro que é para ler, mas acima de tudo para aplicar. Portanto, se nunca leram este livro, leiam, porque não só vão perceber o que é que os grandes milionários têm em comum. Mulheres, vamos correr, porque queremos estar numa atualização de uma edição deste livro, pelo menos como sendo uma das mulheres que aplicamos os 13 passos e que temos também coisas em comum com estes milionários, e também tem as 31 causas do fracasso. E aqui também podes identificar alguma dessas causas e pensar, se calhar é por isso que eu ainda não, se eu quero ir para aquele caminho, então tenho que mudar. É um momento de análise, mas a recomendação é esta. Partilhem depois comigo se leram o livro, se gostaram do livro, e daqui a um mês voltarei com uma nova sugestão. Até lá, para quem quiser saber um pouco mais de autodisciplina, tem no Linktree, cá em cima na bio, tem o e-book da autodisciplina que podem descarregar, e pode ser que, quem sabe, se não é um início, para irem em direção a uma mente que não só pensa, como fica rica. Beijinhos grandes e até qualquer dia.